Olá, bem-vindo a mais um momento de leitura do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Para você que está entrando pela primeira vez, meu nome é Andréia, faço parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo e começamos a ler o livro A Vida Intelectual do Sertilanges no dia 14 de novembro. O Clube do Livro iniciou no mês de novembro e com o livro A Vida Intelectual do Sertilanges. Estamos aqui nos preparando para iniciar uma vida de estudos e na busca pela verdade. Nós sabemos que a escola disseminou em nossas vidas muitas inverdades. Eu digo inverdades porque você consegue ainda aproveitar com relação aos personagens da história cerca de 20%, 30%, mas eles estão reescrevendo a história. Tanto é que estão reescrevendo a história que eu estou estudando para concurso, como eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores. E eu estou estudando História do Estado de Goiás. E com alguns professores historiadores que, inclusive, eu recomendo seguir, que é o professor Rafael Tolon, inclusive ele faz parte do Centro Dom Bosco, né, o CDB. O professor Edmilson Cruz, professor de História, ele tem Instagram e eu já fiz, através da minha irmã, parte do curso dele de História. E aí, quando você estuda do Brasil, percebe-se que realmente eles gostam de culpar a Igreja Católica por tudo. E aí eles falam mal dos jesuítas. E a professora de História desse curso, que eu não vou falar aqui, para não dar problema, mas ela culpa realmente a Igreja pela situação indígena naquela época dentro do país, de um modo em geral. E aí você vai ouvindo aquilo ali e eu comecei a rir. Eu sei que é muito ruim, porque quando você conhece a verdade, automaticamente você detecta, né? Mentira, é mentira isso que ela tá falando. E ela fala numa convicção, que a convicção dela é que torna a situação engraçada para mim. Porque ela jura, chega um momento em que ela jura, eu juro, né, que os portugueses levaram todo o ouro do Brasil, eu juro que os jesuítas obrigaram os índios a se cristianizar, porque se eles não se cristianizassem, eles iriam para o inferno. E sabemos que na realidade, céu, inferno, purgatório, para nós é uma realidade. E nós sabemos também, através de fontes primárias que eu ainda não tive acesso, mas através desses historiadores que realmente visitaram a Torre do Tombo lá em Portugal. Existem livros lá em Portugal, na Torre do Tombo, escritos e que contam a história e a emoção em que os portugueses tinham em ter vindo para o Brasil e ajudar. A gente sabe que o caminhar da história é totalmente diferente. E aí, assim, eu quis dar essa introdução, mais ou menos nesse vídeo, no decorrer dessa leitura, né, da vida intelectual, só para vocês saberem o quão importante é conhecer a verdade. Porque se você ouve alguma coisa lá, você acaba acreditando lá fora, né, de alguém que fica aí com esses jargões e ficam falando esse monte de coisa. Eu fui uma maritaca que vivia repetindo o que o professor na sala de aula falava.
Só que eu não tinha acesso às fontes primárias. Eu ficava com o que o professor dizia e anotava no meu caderno. Eles não me apresentavam nenhum livro. Ou quando tinha algum livro, você ia ver o ano em que ele foi escrito, por quem foi escrito, aí você vai investigar quem que é, né? Não tem nada de fidedigno, porque já vem tipo de terceira, quarta pessoa reescrevendo aquilo que foi escrito e aquilo que foi escrito. Tem um livro muito interessante que, se vocês tiverem oportunidade para ler, nós poderíamos até ler esse ano dentro do Clube do Livro. É 1984. É realmente uma distopia em que George Orwell escreveu e que, se você olhar hoje para a nossa realidade, é incrível você não concordar de que tudo o que está acontecendo está escrito ali no livro. É impossível você discordar. E no livro ele fala de reescrever a história. Ontem, lendo o capítulo número 5 da Vida Intelectual, em que o Sertilanges fala para a gente ir nas sumas. Quando ele fala para nós irmos nas sumas, é ir na fonte primária. No entanto, ele comenta não pegar traduções das sumas. E isso vale para todas as ciências, seja exatas ou humanas. Nós temos que ter a curiosidade, nós temos que ter a atitude mesmo de procurar fontes primárias. Você pegou alguém falando, isso daí é verdade? Vamos a números também. Porque são 30 milhões de pessoas que passam fome. E aí você vai pesquisar no IBGE, você vai fazer um levantamento, você vai fazer um estudo. A hora que você começa justamente, né, a buscar isso daí em fontes fidedignas, automaticamente você já vai... Porque as pessoas gostam de aumentar em números, né? Tantos milhões morreram daquela doença do bichinho para poder todo mundo levar aquela picadinha. E aí eles vão falando em milhões e milhões e milhões, e aquilo vai entronizando na nossa cabeça. Mas enfim, eu quis dar essa pequena introdução para levar a você a ter um pouquinho mais de interesse para pesquisar e não ficar repetindo igual uma maritaca. Você ouve aquilo ali e você vai repetindo. Você ouve do fulano e você vai disseminando. E não busca, né, realmente as fontes, porque tem preguiça de ler. E eu, por um determinado tempo da minha vida, até aproximadamente coisa de... Até antes de eu vir para o Pará. Depois que eu vim para o estado do Pará, que eu me mudei para o estado do Pará de 2012, eu comecei a ficar mais espertinha com algumas coisas. Porque eu me deparei com algumas inverdades que me diziam, aonde eu morava, a respeito do estado daqui. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era tudo mentira o que eles me falavam lá, que não existia nada daquilo. E aí eu comecei a pesquisar, e aí você vai fazendo levantamento, pesquisas, você vai buscando histórias, na história mesmo aqui do estado, e aí você começa a detectar que algo está errado, tem alguma coisa errada, e que eles criminalizam o bem e santificam o mal. É isso que está acontecendo. Então eu quis passar para vocês aqui esse início, para a gente dar início à leitura do livro. Eu já vou pegar aqui o livro para a gente começar. Para vocês realmente terem um pouquinho de curiosidade. Eu espero que eu tenha deixado um bichinho em vocês aí, que a minha mãe, ela chama o bichinho da vergonha. Você não tem aquele bichinho que passeia na cara, que chama vergonha? Ela sempre falava isso. E eu falo o bichinho da curiosidade. Eu espero que eu tenha plantado em vocês o bichinho da curiosidade, que fica
cutucando vocês igual espinho na carne de pau, mas para um bem, buscar realmente se aquela fonte que vocês ouviram num determinado jornal, se vocês ouviram numa determinada conversa entre amigos, porque isso a gente vai deparar. Se você leu em alguma determinada revista, se você leu em um determinado livro, se você leu em uma determinada banner escrito aí na rua, esses outdoors, né? Se aquilo ali realmente é verdade. E eu espero que a gente do Clube do Livro tenha uma excelente viagem literária, para que nós possamos, lógico, com o auxílio daquele lá de cima e da Virgem Maria, a gente poder ensinar os nossos, ensinar o certo, porque eles vão ouvir coisas absurdas, igual eu ouvi essa professora de história me falando. E vai chegar para nós e vai falar, vó, eu já tenho uma neta, né? Vó, isso é verdade. E eu vou falar para ela, não, minha filha, isso não é verdade. Não creia nisso. A história real é assim, né? E aí eles estão trazendo toda a parte, eles estão fazendo com que nós católicos, e eu afirmo, não vou falar cristão, é católicos, nós católicos apostólicos romanos, que nós sejamos, que nós fizemos mal, que nós somos mal, que não existe isso, né? Deus é para todos, não. E eu falo mais de um padre em que eu ouvi. Só a Igreja Católica salva. Mas é a partir do momento que você estuda, que você busca, é que nós vamos descobrir isso. E que foi quando eu descobri. E eu fiquei 3 meses chorando depressivamente. Mas graças a Deus nós estamos numa caminhada. O Clube do Livro está numa caminhada intelectual. Seja presencial nas nossas reuniões, que acontecem semanalmente, ou seja através daqui, desse canal do YouTube, no qual eu já tinha, porque tinha e-mail Gmail, e nem sabia que poderia utilizar. Olha, quanta coisa a gente não sabe que pode fazer para o bem, né? Então vamos lá. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa interceder e pedir ao Espírito Santo para que ele nos ilumine e a cada vez mais nos traga um crescimento espiritual e intelectual. Assim como Sertilão ele falou, que nós precisamos crescer horizontalmente e verticalmente. Nós precisamos crescer para Deus. E a nossa sabedoria precisa edificar verticalmente para que a gente possa disseminar a verdade e plantando sementinhas nos corações daqueles que a gente mais ama e daqueles que muitas vezes está perdido e que mais precisa. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até esfriou o café. Mas vamos lá. Item 5. Nós vamos ler o 5.1 dentro do campo do trabalho. O tomismo, quadro ideal do saber. O que acabo de dizer levar-me naturalmente
a expor meu pensamento sobre o tomismo, considerado enquanto quadro de uma ciência comparada. Não há como contestar a possuir o quanto antes, se possível desde o início, um conjunto de ideias diretrizes que formem um só corpo, e capaz, como o imã, de atrair e subordinar todos os nossos conhecimentos. Quem não o tem assemelha-se, no universo intelectual, ao viajante que facilmente cai no ceticismo ao visitar tantas civilizações diferentes e doutrinas adversas. Esse desvario é uma das grandes desgraças destes tempos. Subtrair-se a ele graças ao equilíbrio intelectual fornecido por uma doutrina segura é um incomparável benefício. Ora, o tomismo é, sob esse ponto de vista, soberano. Nesse ponto, espero que haja muitos protestos. Já os ouvi em 1920. Devo prevê-los ainda hoje. Creio, portanto, ser útil dizer àqueles que se dispõem a confiar um pouco em mim. Quanto mais avanço, mais certeza tenho de que é nisso que reside o futuro para as nossas inteligências católicas, para o seu próprio valor e mais ainda, e mais do que tudo, para a sua adaptação aos tempos que correm. Nossa, casou tão bem aquilo que eu falei no início. Continuando. Digam o que disserem os partidários das atualidades, o peso de uma doutrina e a sua novidade são coisas distintas. O gênio não tem data. Particularmente quando se trata das coisas eternas, a sabedoria consiste em dirigir-se a quem não importa quando conseguiu mergulhar mais profundamente no seio da eternidade. Ademais, assinalo aqui um escolho. Fascinados pela glória de São Tomás, muitos abordam-no com entusiasmo. Vamos lá. E depois de 2 ou 3 páginas, desencantam-se. É que, sem suspeitá-lo, esperavam encontrar em sua obra, em vez de pesadas barras de ouro, as joias que estão na moda. E naturalmente decepcionam-se. Mas é um erro abordar as obras-primas de pensamento, tanto as das artes quanto as da natureza. Comparando-as com a ideia vaga e falsamente grandiosa que se tem delas, elas não cabem nesse quadro. Em compensação, suas sólidas perfeições existem, e é tolice privar-se delas por não corresponderem ao que se esperava, por não se adaptarem ao que se esperava. Insisto, pois, em dizer aos jovens católicos que me leem: estudem São Tomás. Ele é o homem para esses tempos. Podemos dizer que foi criado 7 séculos atrás para matar a sede que temos hoje. Comparado à água lamacenta que nos servem, ele é uma fonte cristalina. Depois de vencidas por um esforço vigoroso, as primeiras dificuldades de uma exposição arcaica, ele tranquiliza seu espírito, instala-o em plena claridade e lhe oferece um quadro flexível e forte para suas aquisições ulteriores. O tomismo é uma síntese, por isso não é uma ciência completa, mas a ciência completa pode servir-se dele como de um poder de coordenação e de sobreelevação para miraculoso. Quase miraculoso. Sobreelevação quase miraculoso. Se um Papa pode dizer da obra de São Tomás, examinada em detalhe, quod articuli tot miracula, com mais razão ainda podemos dizer que o conjunto
é um prodígio. Estude esse sistema, aprecie suas características, julgue suas ideias mestras, depois sua ordem, depois a fecundidade de sua genealogia descendente, a amplidão da perspectiva, ou, melhor dizendo, a capacidade vital de cada noção em relação aos fatos e às noções acessórias que podem alimentar. Verá com espanto que nenhum conjunto parcial pode ser comparado a ele enquanto força atrativa perante o todo. Que nenhuma semente tem o poder maior para absorver e canalizar as substâncias da terra. O tomismo é um ponto de vista espiritual tão bem escolhido, tão distanciado de todos os extremos em que se abrem os abismos, tão central em relações aos cimos, que se é conduzido a ele a partir de todos os ramos do saber, e que a partir dele se pode caminhar, sem rupturas no trajeto, em todas as direções do pensamento e da experiência. Outros sistemas opõem-se a sistemas vizinhos. Esse concilia-os sobre uma luz mais alta, meditando sobre os que os iludia e procurando fazer justiça a tudo o que possui de verdadeiro. Outros sistemas foram impugnados pelos fatos. Esse vem ao encontro deles, abarca-os, interpreta-os, classifica-os e consagra-os na sua justa medida. Nenhuma metafísica oferece às ciências da natureza princípios de ordenação e de interpretação superior mais confiáveis. Nenhuma psicologia racional está numa relação melhor com que a psicologia experimental e suas ciências anexas descobriram. Nenhuma cosmologia é mais flexível e acolhedora às descobertas que desconcertam tantas fantasias antigas. Nenhuma moral serve melhor ao progresso da consciência humana e das instituições. Não posso tentar provar aqui nem minimamente o motivo dessas afirmações. Espero que cada um experimente-o por sua própria conta. É uma questão de confiança. E a confiança do católico não deve estar posta naturalmente naquela que recebeu a missão e a graça para guiar das alturas o movimento do seu espírito. A Igreja crê hoje, como desde o primeiro momento, que o tomismo é uma arca salvífica, capaz de manter flutuando os espíritos no meio do dilúvio das doutrinas. Ela não confunde com a fé, nem com a ciência em toda a sua amplitude. Ela sabe que ele é falível e que participou naquilo que é teoria transitória, dos erros do seu tempo, mas ela estima que sua estrutura corresponde, em seu conjunto, à constituição da realidade e da inteligência, e constata que a ciência e a fé podem nele convergir, pois que ele mesmo instalou-se entre elas como um castelo no cruzamento de estradas. Nada pode ser imposto em um tal domínio, mas digo a quem pretende consagrar-se à ciência comparada, ou seja, a quem tem o propósito de abordar as ciências particulares, a filosofia e a teologia como um só e único estudo. Volte-se para si mesmo. Tente encontrar em seu coração uma fé suficiente em sua guia secular para não recusar-lhe uma livre adesão filial. Se conseguir, sua fidelidade será recompensada. Subirá ao nível desconhecido tanto do solipsismo, orgulho, quanto da modernidade sem base eterna. Capítulo número 5.
O item 5.3, a especialidade. Completemos agora o que acabamos de dizer sobre a ciência comparada, para que não se pense que propomos sobre esta dominação uma ciência enciclopédica. Quanto mais se sabe, dentro de certas condições, melhor. Entretanto, quando essas condições não podem ser resguardadas, e hoje mais do que nunca, o espírito enciclopédico torna-se um inimigo da ciência. A ciência está mais nas profundezas que na superfície. A ciência é um conhecimento pelas causas, e as causas são profundas como as raízes. Devemos sacrificar sempre a extensão, a penetração, pela simples razão de que a extensão não é nada em si mesma, e a penetração, introduzindo-nos no centro dos fatos, fornece-nos a substância daquilo que era buscado em uma investigação sem fim. Acabamos de sugerir uma certa extensão, mas em favor da profundidade mesma é o título da formação. Obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades, então é preciso escavar, e somente a especialização pode permiti-lo. Com frequência, aquilo que é indispensável no começo torna-se prejudicial mais tarde. Esse prejuízo pode se manifestar aqui de muitas maneiras e levar por diversos caminhos à decadência do espírito. Em primeiro lugar, cada um tem suas capacidades, seus recursos, suas dificuldades internas e externas, e devemos nos perguntar se seria sensato cultivar igualmente aquilo para o que fomos feitos e aquilo que está mais ou menos fora do nosso alcance. Aqui é uma questão de vocação. A gente não pode querer fazer uma coisa que realmente não fomos nem capacitados e nem temos habilidades para tal trabalho, né, tal exercício. Vencer uma dificuldade é muito bom, é necessário, mas a vida intelectual não deve ser uma acrobacia permanente. A nossa vida intelectual, o que acontece? Não adianta, né? Eu sou profissional da área ambiental, estudei, fiz engenharia ambiental, perfeito. Mas eu conseguirei, dentro do que eu estudei, das minhas possibilidades, executar um serviço na área de medicina? Não tem como. No entanto, dentro da nossa própria casa, existem pessoas que são boas na culinária. Existem pessoas que são péssimas para cozinhar. Existem pessoas que é ótimo na área da limpeza. E já existem pessoas que não são tão boas para limpar. Isso daqui, o que ele fala, é justamente essa questão vocacional. Não adianta eu estudar para a área ambiental e querer exercer a função de um enfermeiro. Continuemos. É extremamente importante trabalhar com alegria e, portanto, com relativa facilidade e, portanto, no mesmo sentido das próprias aptidões. É preciso, avançando primeiro por diversos caminhos, descobrir-se a si mesmo e, uma vez consciente de sua vocação especial, fixar-se nela. Ou seja, se eu estudei para a área de meio ambiente, é necessário que eu dê continuidade nesta minha área, nestas ciências,
nas ciências ambientais. Eu posso ter uma vida paralela, intelectual, de pesquisas, estudos voltados às ciências atuais, aprofundar realmente na questão do espírito para elevar a alma, ler uma suma teológica. Esse daí cabe para todos os profissionais. Não tem como você desassociar o espiritual do profissional. Que foi o que aconteceu no decorrer dos tempos e que nós mesmos, até dentro do Clube do Livro, já comentamos nas primeiras aulas, que foi tirado o espiritual das profissões. Nós, para estudarmos, antes, nós primeiro procurávamos verticalmente Deus, e foi tirado isso de todas as profissões. Observa-se então que a cruz foi tirada dos fóruns, dos ministérios públicos, dos hospitais. Antigamente nós entrávamos nos hospitais e tinha a cruz de Cristo, Jesus Cristo crucificado. Entrávamos no fórum, na entrada tinha lá a cruz. Hoje foi tirado tudo isso. E aí, mas sim, todas as profissões, ela tem que andar, que é o que o Sertilógios quer dizer, né? Que em todas as ciências, ela tem que andar buscando Deus. Porque nós nascemos para o céu. Nós viemos e trabalharemos para alcançar o céu. Não tem como nós sermos bons pais de família, boas mães de família, ter uma família sólida, ou ser um bom funcionário na empresa, ou ser um bom patrão, ou ser um bom colega de trabalho, ou ser um bom professor, ou ser um bom aluno, se em primeiro lugar eu não buscar Deus. Fica aqui então, né, essa meditação. A gente precisa realmente pensar a respeito disso. Se nós estamos trabalhando em casa, cozinhando, fazendo uma comida, para quem eu estou fazendo a comida? Para que eu estou cozinhando? Primeiro, Deus, eu tenho que elevar e oferecer aquilo para Deus, não para o meu autossustento. Mas se eu amo o meu próximo, eu vou cozinhar bem. E automaticamente, porque eu amo a Deus, eu vou fazer uma comida deliciosa para o meu próximo, para receber o meu próximo. Né? São exemplos da nossa vida que a gente precisa meditar. Continuando para encerrar esse capítulo. Além disso, um perigo espreita os espíritos que muito se espalham. Contentar-se com pouco, satisfeitos com suas explorações por todos os campos, não se esforçam mais. Seus progressos, inicialmente muito rápidos, são os dos fogos fátuos sobre a Terra. Nenhuma energia sustenta-se por muito tempo, se não for estimulada pela dificuldade crescente e mantida pelo interesse também crescente por uma trabalhosa escavação. Examinado o conjunto, julgado em suas relações e em sua unidade à luz dos princípios fundamentais, é urgente, se não quiser ficar patinando no mesmo lugar, dedicar-se a uma tarefa precisa, limitada, proporcional às suas forças e entregar-se a ela de todo o coração. Nossas proposições anteriores encontram-se muito sua recíproca. Dissemos: é preciso andar por diversos caminhos para ter sentimento dos encontros. É preciso abordar a terra por amplidão para descer às profundezas. Feito isso, se o que se quer agora é cavar em direção ao centro, a estreiteza aparente será de proveito para o espaço todo. O fundo da escavação mostrará o céu inteiro.
Quando se sabe a fundo alguma coisa, por pouco que se saiba de todo o resto, esse resto beneficia-se em toda a sua extensão daquela viagem às profundezas. Todos os abismos assemelham-se a todos os fundamentos e comunicam-se. Além do mais, supondo-se que se aborde com uma mesma e durável energia todos os ramos do saber, logo surgirá uma tarefa impossível. O que fazer? Quem deseja ser legião, esquecerá de ser alguém. Querendo ser um gigante, diminui-se como um homem. Cada um na vida tem sua própria obra. Deve aplicar-se a ela corajosamente e deixar a outros o que os outros a providência reserva. É preciso evitar a especialização quando o propósito é se tornar um homem cultivado e, no que concerne ao herói destas páginas, um homem superior. Mas é necessário voltar à especialização quando se trata de ser um homem exercendo uma função e propondo-se um rendimento útil. Em outros termos, é preciso tudo compreender, mas para chegar a fazer alguma coisa. Capítulo 5, continuando, item 5.4. Os sacrifícios necessários. Veja a partir disso as obrigações que cada um tem de decidir-se, no devido tempo, a fazer os sacrifícios necessários. É muito doloroso dizer para si mesmo: tomando este caminho, abandono 1000 outros. Tudo é interessante, tudo poderia ser útil, tudo atrai e seduz o espírito generoso. Mas existe a morte, existem as necessidades do espírito e das coisas. É preciso submeter-se e contentar-se em relação ao que o tempo e a sabedoria nos furtam, com um olhar de simpatia, que será também uma homenagem à verdade. Não tenha vergonha de ignorar o que só poderia saber pagando o preço da dispersão. Reconheça-o com humildade, pois é um sinal dos nossos limites. Mas nossos limites, uma vez aceitos, tornam-se parte da nossa virtude. Uma grande dignidade advém disso, a do homem que vive sobre sua própria lei e que cumpre o seu papel. Somos pouca coisa, mas fazemos parte de um todo. E isso é nossa honra. Aquilo que não fazemos, nós também o fazemos. Deus o faz, nossos irmãos o fazem, e estamos com eles no amor. Não pense, portanto, que tudo que lhe é possível, meça sua tarefa. Depois de algumas tentativas inevitáveis, saiba limitar-se sem rigidez. Mantenha, em meio às leituras e à necessidade de pequenos trabalhos, o benefício dos primeiros cultivos, o contato com a amplidão, mas, quanto ao essencial e de suas forças, concentre-se. O semicientista não é o que só sabe a metade das coisas, mas o que só a sabe pela metade. Saiba aquilo que decidiu saber. Lance apenas um olhar para o resto. O que não faz parte da sua própria vocação, abandone-o a Deus. Ele cuidará disso. Não seja um desertor de si mesmo, por ter querido substituir a todos.
Meditaremos isso no nosso encontro presencial. Encerramos aqui este capítulo número 5, com muitas sementes aqui lançadas, as sementes do saber, e que nós possamos realmente meditar a respeito da nossa caminhada profissional, da nossa caminhada mediante a nossa família, os nossos amigos, na busca pela verdade. Lembramos que nascemos para o céu e tudo que nós fazemos aqui na terra é justamente para alcançar o céu, a nossa vivência cotidiana, o nosso trabalho, a nossa vocação, e que nós possamos realmente, através do estudo, somente pelo estudo, chegarmos à verdade, que é Cristo Jesus. Rezemos aqui, agradecendo à Virgem Maria por mais este momento. Vamos pedir a ela rezando a Salve Rainha. Salve Regina Mater Misericordiae, vida dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exulis filii Eve. A te suspiramos gementem enflentes in lacrimaro vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nobis converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui. Nobis post hoc exilium stende, o clenis, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, ut dignificamur promissionibus Christi. Em nome do Patre, et do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu vejo você no próximo vídeo para mais um momento de leitura do Clube São Paulo Apóstolo. Até lá!